Olá, você já parou para pensar que você pode passar por essa terra de passagem fazendo aquilo que você gosta por 36 anos e 16 dias? Se você não teve essa oportunidade, você vai hoje no Câmara Livre Nosso poder conversar com alguém na nossa troca de experiência semanal aqui na TV Câmara, através das nossas trajetórias. Luiz Antônio da Silva Pires, obrigado por vir conversar conosco. Eu que agradeço. Eu falava com você no café aqui da Câmara que não deve ser algo tão simples você ter uma trajetória dessa extensão e com o conteúdo que você teve e com tanta profundidade que nós acompanhamos você aqui há bastante tempo, só na TV Câmara, 21 anos desses 36, né? Mais um pouco do setor privado no jornalismo, e da forma como você abraçou aquilo que você gosta. Então eu lhe perguntaria, como é que é esse desmame, esse cortar o cordão umbilical, como é que isso funciona dentro de você? Ou você tem outras missões, não necessariamente ligadas ao posto em que você estava, lógico? É muito cedo para mim dizer ainda como é isso, porque eu estou passando nessa transformação agora. Não faz uma semana ainda que eu deixei a direção do zoológico, mas felizmente essa foi como tudo que eu fiz até então, foi uma medida planejada, né? Foi uma medida em que eu já vinha amadurecendo, e como eu já vinha amadurecendo, eu vim me preparando psicologicamente, até porque eu tenho no meu hall de amizades algumas pessoas que saíram de zoológico, e a gente pôde ver, alguns entraram em depressão, outros até hoje se acham diretor de algo que não mais é. Então, baseado nesses exemplos, eu vim me preparando para isso, mais especificamente nos últimos 2 anos, onde eu praticamente, no zoológico, eu deixava que a minha equipe toda que tomasse as decisões, e eu só interferia naquilo em que eu achava que realmente teria que tomar um rumo diferente daquele da decisão deles. Até porque é inevitável que em 36 anos na direção a gente criasse uma sombra muito grande em cima da equipe do zoológico, passasse até aquele medo, eu vou fazer isso aqui, mas e se o Luiz não gostar, e se o Luiz não quiser? Então, a gente achou que realmente era momento de dar uma arejada. Eu tenho uma equipe técnica bem mais jovem que eu, né? A gente fez os últimos concursos públicos, então a gente tem uma equipe agora que apesar de estar trabalhando comigo aí nos últimos 10 anos, mas são mais novos de idade, são mais novos de conhecimento e tem que alçar também voo próprio. Então a gente achou que nesse momento agora o melhor e que tinha era realmente eu já me afastar dessa área, deixar com que, né, eles consigam continuar imprimindo essa imagem que a gente colocou no Zoológico de Bauru. Acho que os maiores legados que a gente conseguiu deixar foi o de tirar a imagem que zoológico é um local para lazer. Então, o lazer deixou de ser o objetivo do zoológico e passou a ser uma consequência de todos os trabalhos na área da conservação, na área da pesquisa e principalmente na área da educação. Então, a gente firmou o nosso zoológico hoje como praticamente uma escola a céu aberto, né, como um centro de pesquisa, inclusive agora, no último ano, a gente criando lá a Câmara de Manutenção de Material Biológico para os animais que infelizmente são atropelados e mortos nas rodovias, e a questão da conservação, onde o zoológico hoje, né, ele reproduz uma série desses animais da fauna brasileira e até da fauna exótica que se encontram em extinção, e pelo menos sob cuidados humanos a gente está garantindo para gerações futuras esse material genético vivo, né? Até porque se antes a gente só falava na questão da fragmentação de ambientes, a gente falava em caça e predatória, poluição dos rios, hoje nós temos aí a pior coisa que poderia acontecer para a fauna que está acontecendo agora, que é a mudança climática. Então a fauna não vai se adaptar tão velozmente como a gente consegue se adaptar a essa mudança climática. Então a fauna, através da evolução, ela mantém o seu ciclo de vida baseado o quê? No clima da região em que ela evoluiu. Então ela reproduzia naquela época em que tinha clima bom, ou naquela época que esse clima ele permitia uma fartura de alimento. Tá? Então dessa maneira, durante milhares de anos ela evoluiu. Aí de repente a gente provoca nos últimos 5, 6 anos uma mudança climática como a gente está vendo hoje acontecer. Então essa fauna não vai conseguir adaptar o seu ciclo, mudar o seu ciclo
de vida, né, baseado nessa mudança tão rápida de clima que está acontecendo. Sob cuidados humanos, a gente consegue resolver isso aí. Por quê? Porque você consegue pôr aquecimento artificial, você consegue refrigerar um recinto, você consegue incubar o ovo artificialmente, você consegue ajudar no aleitamento, ou você consegue ceder o alimento a qualquer época do ano. Mas em vida livre nós vamos sofrer aí um faunicídio, como eu sempre falo, por causa da mudança climática, que ninguém tem ideia do que vai ser isso. Se estimam, né, coisas assim absurdas, que se a temperatura do mar aumentar em 0,3 graus, nós vamos perder quase que 60% dos corais. Quando você perde o coral, você perde toda uma fauna que vive em torno desse coral, que se alimenta, que se protege. Então, isso quer dizer, por mais que você ache que você tente imaginar o que vai acontecer, só a hora que isso acontecer que a gente vai ver. Então, o cenário que está por vir é o pior possível. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo aquilo que hoje todo dia você vê. Você liga uma matéria no jornal, está lá. É a maior onda de frio dos últimos 50 anos, é a maior onda de calor dos últimos 50 anos, é a maior seca dos últimos 50 anos. Então, os Estados Unidos ontem estava lá com uma frente polar de menos 30 graus. Quer dizer, já estamos começando fevereiro. Né? Esse inverno que era para ter tido lá em dezembro. Nós estamos tendo isso agora lá no final. Então, você imagina o que vai acontecer com a fauna associada nessa condição. Você consegue, olhando para a tua trajetória lá, quanto menino, identificar em que situação agora, talvez fique mais fácil olhando para o tempo, que você ia lidar durante toda a sua trajetória com animais e cuidando disso? Na minha família toda, né, incluindo tios, sobrinho, avô, pai, eu fui o único que saiu para essa área de trabalhar com animais. Mas eu lembro muito bem, a casa que a gente morava, nas Arias Leite, perto da Duque de Caxias, tinha um quintal, né, um quintal de terra de mais de 30 metros de comprimento. E ali, desde criancinha, eu já cuidava das galinhas, pato, eu já tinha coelho, então eu sempre fui ligado a essa área. E daí que eu escolhi, já muito jovem, quando eu tinha 15 anos, eu decidi por fazer a zootecnia, que eu descobri o que era a zootecnia, que é uma ciência que trata o bicho vivo e trata do bicho para não deixar ele adoecer. Então aí está a grande diferença da veterinária, né? Que o veterinário trata mais do animal doente ou de medidas profiláticas. O zootecnista não, ele trata da nutrição, ele trata da reprodução. E aí nessa época eu já vi que aquela zootecnia eu queria fazer, eu já comecei a estudar. E quando entrei na zootecnia, eu estava indo com duas opções na época, ou trabalhar com peixes, né, com a parte de piscicultura, ou trabalhar com bubalinocultura, né, com os búfalos. Era a linha que eu queria migrar. Até com que no terceiro ano eu tive a matéria de criação de animais selvagens. Era uma matéria nova que a Faculdade de Zootecnia de Botucatu foi a primeira a ter isso na grade curricular com matéria obrigatória. E aí eu fui visitar naquela época mais a parte de bastidores, aí sim, do Zoológico de São Paulo, do Zoológico de Sorocaba, e me apaixonei por essa área. E nesse momento acabava de ser inaugurado o Zoológico de Bauru, em 1980. E aí eu já vim aqui, eu ia no zoológico, mas aí com a minha parte de ensinamento, o que eu aprendi, eu comecei a ver que havia algumas falhas aqui no Zoológico de Bauru. E aí no meu último ano, eu solicitei estágio de férias aqui em julho, né? Eu fui lá na prefeitura, eu conversei, o zoológico naquela época era ligado à divisão de serviços públicos da Secretaria de Obras, né? Então a gente já imagina o zoológico ligado à Secretaria de Obras. Aí eu fui lá, falei com o diretor de divisão à época, que era o Eduardo Sanches, né? E eu falei, eu queria fazer estágio. Mas a gente não tem técnico, nada. Eu falei, não tem problema, eu vou lá, fico um mês, se eu puder ajudar. Aí eu fiquei um mês, né, estagiando, mexendo na parte de nutrição, na parte de higiene, na parte de recinto. E quando eu terminei isso em julho, eu fiz um relatório, né, um relatório, se eu não me engano, foi acho que de 6 páginas, mostrando as mudanças que eu, como técnico, achava que o zoológico ele tinha que ter. Né, mudanças na questão de manejo de animais, na questão da nutrição. Naquela época, para você ter uma ideia, o zoológico ele não comprava nada praticamente de comida. Né, ele recolhia de supermercado, de feira,
comprava milho e um tipo de ração. Então era um jeito meio assim empírico de se fazer um zoológico. Então eu propus então, né, a compra. Bom, enfim, que se o zoológico virasse realmente um zoológico tecnicamente falando. E apresentei esse relatório, o relatório foi bem aceito, foi encaminhado ao prefeito, na época era o Oswaldo Sberg, e aí ele quis saber, né, quem era eu, o que era, aí ele entrou em contato com o meu pai. Aí meu pai falou, não, ele estuda, ele falou, então quando ele se formar, vem aqui com ele que eu quero conversar. E aí eu me formei em 17 de dezembro de 1982, e aí meu pai falou, vamos lá que o prefeito ia conversar com você. E eu todo meio animada, vamos lá ver. Aí eu fui, aí o Sberg falou, olha, eu estava gostando do teu relatório, tá, você tem como colocar isso em prática? Eu falei, lógico que eu tenho como colocar isso em prática, essa opção, lógico que eu vou ter que... Falou, então você tá contratado. Naquela época não existia concurso público, né? Isso veio só em 88. Sim. Aí ele falou, não, então eu te contrato, você começa? Eu falei, mas quando? Ele falou, quando você pode começar? Eu falei, eu estou me formando dia 18 de dezembro, então deixa passar as festas, tudo, até para que eu tivesse uma fériazinha depois de estudar, pudesse curtir a minha formatura. E aí no dia 1º de janeiro, então, eu comecei oficialmente a trabalhar no zoológico. Foi uma situação difícil, eu com 23 anos, entrando para tocar ali um zoológico junto com funcionários já de carreira de muito tempo. Foi um desafio muito legal, mas foi assim, o Sberg, como ele criou aquele zoológico, ele tinha uma ideia que realmente ele queria ver aquilo crescer, e aquela vontade que ele tinha e daquilo eu peguei muito, né, de ver ele contando como é que foi quando ele foi lá, que aquilo estava tudo invadido por poceiro, e ele achou um absurdo, ele tocou os poceiros de lá, mas tinha que ocupar. Então o Jurandir Bueno deu a ideia dele de se fazer o parque ecológico, numa época que ninguém falava essa palavra, nem em 1980, e não existia nada de ecologia, ninguém falava nada disso. E que então eles tiveram essa ideia do parque ecológico, um zoológico dentro, e eu abracei aquilo, e através desses anos todos, dessa trajetória, a gente teve a boa vontade e compreensão dos prefeitos que passaram, dos secretários, e realmente investir naquela área. Mas para fazer uma demarcação histórica necessária aqui, no final dos anos 90, ainda no Nilson Costa, a criação do Fundo Municipal Sim. do Zoológico acabou mudando o paradigma Sim, foi. de manutenção, estruturação disso. Então, a gente já vinha vendo uma decadência muito grande das instituições congêneres que eram ligadas aos poderes públicos. Então, aqueles zoológicos municipais já vinham sentindo uma dificuldade muito grande de sobrevivência, até porque com a mudança da Constituição, o governo federal passou uma série de atribuições ao município, mas não passou fonte de receita. Como em outras áreas. Como em outras áreas. Então, aí o que aconteceu? Os municípios tiveram que pegar a sua receita e assumir coisas que até então era o governo federal que tocava. E a gente viu que ia ser muito difícil a disputa nossa de recursos públicos com a área social, com a área de infraestrutura. Então a gente já via que o zoológico possivelmente iria ficar estagnado, porque entre investir para construir um recinto de um leão e construir uma creche, nós não íamos ter força nunca para conseguir. Aí a gente procurou maneiras, então, de ter o próprio recurso. Aí, na época, em 1999, aí o Nilson Costa, quando ele assumiu, né, no impedimento do ISO, aí ele me ligou me convidando para ser secretário do Meio Ambiente novamente. Aí eu relutei, né? Falei, eu tô aqui com o zoológico, nós estamos aqui em frente. Ele falou, não, mas eu queria você me ajudar, tal. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu topo, mas eu posso ir trabalhar pela independência e do zoológico para fazer uma fundação, Parque Zoológico Municipal de Bauru. Ele falou, olha, por mim tudo bem, você só tem que convencer a Câmara para aprovar a lei. Aí eu falei, então ótimo, então eu vou para a secretaria, né? Assumi a secretaria novamente naquela época e me debrucei fortemente sobre a possibilidade de fazer uma fundação. Fui atrás das fundações que já existiam, estudei todo o modelo que eles estavam, mas aí o que a gente viu? Para a gente virar uma fundação, nós teríamos que criar cargos burocráticos de alto salário e que elevar muito a folha salarial do zoológico. Consequentemente, a fundação também tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, de só 54% é que pode ser usado em pagamento pessoal. Nós teríamos que contratar advogado, contador, psicólogo, médico, tudo para fazer o que a prefeitura faz gratuitamente, que ela faz para a prefeitura como um todo. Aí a gente viu que a fundação iria ser uma coisa que não daria certo. Aí a gente
lembrou dessa possibilidade que a gente vê que a educação tinha um dinheiro que já vinha naquela época, Fundep, acho que era, que vinha um dinheiro e que era obrigado a gastar. Aquele dinheiro era carimbado. Se sobrasse, tinha que devolver, mas não podia usar para outra coisa. Falou, peraí, pô, vamos carimbar também aqui. Eu falei, pô, vamos carimbar o recurso. Mas que recurso? O recurso que o zoológico faz, que era o quê? Aluguel do espaço da lanchonete, o aluguel da entrada do zoológico, as transações penais que a gente acertava com a justiça para transações com relação à fauna. Naquela época a gente recebia todos os animais que eram apreendidos em Bauru região, então aquele dinheiro vinha para esse fundo e criamos o fundo. E o fundo foi realmente um marco, né? Por quê? Porque ele possibilitou com que o zoológico se desenvolvesse com as suas próprias pernas e o principal, que nós soubéssemos até onde a gente poderia ir, porque a gente sabia o recurso que a gente tinha para se desenvolver. Isso deu muito certo, né? Planejar, investir. Justamente, o que a gente tem que fazer, qual é a prioridade é dada pelo diretor do zoológico, tá? Não é mais dada pelo secretário ou pelo prefeito, por quê? Porque o dinheiro do fundo, na lei, já colocou o que ele pode ser gasto. Então ele pode ser gasto o quê? Compra de equipamento, compra de medicamento, reforma, ampliação, viagem para participação de cursos de funcionários de carreira. Então a gente já teve esse cuidado de colocar no fundo o que podia e o que caberia à prefeitura. Então o gasto que a prefeitura tem com o nosso zoológico é a folha de pagamento do pessoal e a alimentação dos animais. Todo o resto que você vê quando você vai no zoológico é tudo feito com recursos próprios. Então a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer e o que é muito legal. Nós somos o único zoológico público a fazer isso. Muitos zoológicos públicos fecharam por não ter fundo de recurso próprio e hoje eles vêm aqui, né, aprender como que a gente administra. Pô, como que com essa crise vocês continuam a estar sempre numa tendência de crescimento. Então, assim, hoje, Zoológico de Rio Preto está aprovando agora o fundo, a Americana já aprovou o fundo, Limeira está aprovando o fundo, Sorocaba está tirando o fundo dele, que era ligado com o meio ambiente para ser só do zoológico. Então, muitas instituições no Brasil todo, as que são públicas, vêm copiar o nosso modelo de gestão. Então, acho que esse é um outro legado que a gente deixou muito interessante e que vai permitir com que os zoológicos públicos eles continuem se desenvolvendo, independente das crises financeiras que o ente a que são ligados passam, geralmente. Luiz, o que é passarinhar? Passarinhar, há cerca de 3 anos, eu comecei a ver que eu estava achando que o nosso discurso de conservar as áreas verdes não funcionava. Porque a gente vê há mais de 30 anos, a gente fala a importância de se preservar a área verde, a importância de ter as reservas legais, a importância de ter os grandes parques, o que a gente assistia aqui em Bauru. O Luiz era ouvido, a imprensa sempre repercutia essas questões que a gente falava, mas a degradação continua em Bauru, a retirada de árvores é um absurdo que se faz. Mas, gente, será que esse discurso de falar com que a árvore é boa porque purifica o ar ou faz sombra, será que ele está adiantando? Acho que não está adiantando. E aí eu comecei a ver pelo Facebook alguns colegas, algumas pessoas aqui de Bauru, que colocavam fotos de passarinho feito aqui no município. Aí eu olhava, lá tinha o Júnior Esteves, tinha o Pavanato, tinha bom, enfim, o próprio Rodrigo Agostinho, que então era... Falava, vem cá, cara, e se a gente começar a mostrar que esses passarinhos só estão aqui porque nós temos ainda essas coisas de árvore? Eu juntei esse pessoal com a ideia de fazer um livro. Né? Eu chamei e falei, olha, vamos fazer um livro, Aves do Município de Bauru, onde nós só vamos colocar nesse livro as aves que vocês fotografaram dentro do município. Então a gente vai dividir o nosso município em zona norte, sul, leste, oeste, né? E vamos colocar aqui, ó, na zona leste foi fotografada e vamos ver se com isso a gente sensibiliza a população para um outro olhar para essas áreas verdes. Não é só a questão da árvore, mas o que essa árvore abriga? Abriga essas belezas. São mais de 300 aves que vivem dentro do município de Bauru e ninguém percebe isso. Aí eu comecei a andar com ele e vai lá e falei, caramba, isso aí parece que é legal fotografar. Eu já peguei a minha máquina que eu ia fazer viagem, mas era interessado em fotografar bicho grande, anta, elefante, leão, girafa, esse negócio.
Eu comecei a fotografar passarinho e falei, nossa, que loucura que é isso aqui, porque você tem que ir no mato, você tem que procurar, você escuta aquele passarinho, aí você grava ele, toca para ver se ele vem, ou você sabe pelo canto, você toca o canto dele. E aquilo era um safari, realmente. Aquilo era como se você fosse um caçador. Então, acho que a gente aflora até o instinto mais primitivo que a gente tinha, que era o instinto de caça, só que com o maior respeito. Por quê? Porque você vai eternizar a fotografia daquilo. E eu comecei a fazer essas fotos, comecei a colocar no Facebook. Olha, esse aqui. E as pessoas falam, nossa, mas onde você fez isso? Eu falei, eu fiz isso aqui em Bauru, eu fiz isso aqui no Jardim Botânico, isso aqui no Horto, fiz isso aqui lá no A pessoa, não tem esse passarinho aqui. Eu falei, gente, será que não é aí o outro lado que a gente tem que usar de sensibilização? E comecei a entrar de cabeça nisso. E é uma coisa assim apaixonante. Tem mais de 700 sons gravados? Tem mais de 700 sons que a gente utiliza. E aí eu comecei a sair fora, né, dos limites de Bauru. Porque aí você começa a ficar louco. Aí você começa a lembrar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui no Zoológico de São Paulo e me apaixonei por um passarinho chamado galo da serra. É um pássaro maravilhoso que existe lá na Amazônia. Era um bicho difícil. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho a oportunidade agora de ver aquele galo da serra que eu vi no zoológico há 44 anos atrás, me apaixonei e nunca mais esqueci. E agora eu peguei o avião, fui lá fotografar ele no ambiente natural. E eu me maravilhei, chorei lá na hora que eu estava tirando fotografia. Por quê? Porque eu me lembrava eu com 15 anos maravilhado com aquele animal. Então, o passarinhar é um contato que a gente passa a ter com o ambiente e principalmente a gente vê, tem essa biodiversidade tamanho, nós estamos acabando com isso em nome do quê? Em nome de uma especulação imobiliária que é momentânea. Ah, não, porque Bauru precisa se desenvolver, precisamos derrubar tudo e fazer um loteamento. Tá, você derruba tudo, você faz o loteamento, o loteador ganha aquele dinheiro que é momentâneo, o pedreiro fez a casa ganha aquele dinheiro durante um ano e meio que ele trabalhou aquilo, aí acabou. Acabou. Aquela degradação, ela vai ficar para o resto, para a eternidade. E quem ganhou dinheiro foram alguns poucos e acabou aquilo. Então, quer dizer, é uma maneira da gente mostrar, falar, olha, desenvolvimento tem que ter, conforto tem que ter, lógico tem que ter, mas tem que ter uma palavra que se a gente não usar, esse conforto ou esse desenvolvimento momentâneo vai levar a gente para o buraco, é a palavra sustentabilidade. Nós temos que pensar o como ocupar as áreas, ou como desenvolver a cidade, garantindo que nós não podemos deixar uma dívida impagável dessa para gerações futuras. Ainda mais agora, e isso me sensibilizou mais agora que eu sou avô. Eu tenho uma neta de 2 anos, eu falo, gente, que mundo que nós estamos entregando para quem vem vindo aí. Para isso, tem pelo menos uma questão aqui para a gente pontuar. Bauru, depois de criar as áreas de proteção ambiental, inscrever no plano diretor, final dos anos 90, estamos aqui na revisão 20 anos depois, já estão sendo feitos os estudos de manejo, foi feito da água parada, do Batalha está agora neste momento aqui que estamos gravando, no começo de 2019, sendo entregue os mapas, deve regulamentar, identificando exatamente quais são então essas áreas onde pode ter a ocupação sustentável, em que condições e aquelas que não podemos fazer isso. A gente tem um estágio importantíssimo de transição? Sim, nós estamos muito atrasados nisso, né? Você vê que essas APAs foram feitas há mais de 10 anos. Agora, você criar normas no papel e não fiscalizar ou não aplicá-las, não adianta nada. Então, a gente criou essas APAs lá atrás, né? Também nos anos 2000, e levamos aí 15, 20 anos para regulamentar essas APAs. E a ocupação desordenada foi estando. Então nós estamos fazendo uma radiografia atual dessa situação. Nós estamos permitindo, né, nós vamos permitir através do plano de manejo a ocupação de modo ordenada, de modo sustentável, aonde comprovadamente isso não vai impactar o quê? O motivo pelo qual criou essa APA. Então você veja bem, nós temos uma APA que abrange a atual represa de captação de água para Bauru e a futura represa de captação que vai ser feita aí 20 quilômetros abaixo. Então nós temos que ter uma ocupação naquela área que garanta com que nada que acontecer nessa ocupação possa prejudicar o abastecimento de 40% da população de Bauru. No Água Parada é uma ocupação que vai garantir que se no futuro, quando a capacidade de suporte do Rio Batalha ele não permitir mais a captura de água superficial, a gente tenha lá no Água Parada o quê? Um futuro manancial de captação de água superficial. Porque furar poço tem um limite.
Nós vamos chegar a um momento que furar poço não vai poder mais em Bauru, porque você fura um aqui, ele vai tirar água do outro que já era furado. E aí, como é que nós vamos pensar em crescer a cidade sem ter água? Não tem como você crescer uma cidade se não tiver água, é primordial a isso. Então, essas APAs, elas vão servir para isso, cada uma, e a APA do entorno do Jardim Botânico, que é ali onde estão os grandes remanescentes de cerrado, né? Que tem aqui em Bauru. Então, com essas 3 APAs, nós estamos colocando o quê? As áreas de proteção, onde deve ser realmente protegida para a manutenção da biodiversidade, e as áreas de ocupação com regras de ocupação. Isso é muito importante. Uma outra pontuação, conversando com o professor Osmar Cavassan, que você também conhece, ele acrescenta um dado importante a isso para ouvir a tua pontuação, de que nós precisamos também avançar um pouco mais e conversar do ponto de vista de proteção de bioma com o nosso entorno, porque Bauru tem uma cidade grande num território pequeno, 600 quilômetros. E aí a gente cuida do lado de cá da margem do rio e do outro lado o outro faz o que quer. Então, esse é um problema que a gente está vendo agora com relação à APA do Rio Batalha. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso na margem direita, mas a margem esquerda está lá, está saindo um empreendimento enorme em Piratininga agora, né? Que a água pluvial que vai lavar as ruas o dia que chover com graxa, vai cair no Rio Batalha. Quer dizer, carrear. Justamente, ele vai carrear. Tem a APA estadual, que é quem deveria fazer esse trabalho, mas o Estado, quando ele olha a APA, ele fala assim, aqui cumpre-se a legislação em vigor, que cumpre-se a legislação em vigor. Ele não traz nada específico para a situação de particularidade que nós temos dentro da APA. Daí a importância das APAs municipais. Agora, nós só podemos legislar em cima do nosso município, porém, qualquer atividade que tiver a montante, né, que possa afetar o abastecimento de água de Bauru, ele pode sim ser denunciado, né? A promotoria pública está aí para isso, que é para essas questões que envolvam municípios diferentes possam ser resolvidas à mesa. Então, o município tem que estar atento a isso, porque não basta você cuidar do lado direito ou você cuidar da divisa geográfica de município, né? O Rio, ele não entende isso. O Rio, ele não entende que aqui começa Agudos, aqui começa Bauru, ali é Piratininga. O Rio, ele circula por ali, tem que ser protegido nas suas 2 margens e não pode receber poluição de nenhum local. Então, cabe o quê? Qual é o município mais interessado no Rio Batalha? É Bauru. Então, sinto muito se o prefeito da outra cidade vai ficar bravo com a gente. Nós temos sim que, se ver alguma coisa vai acontecer, é procurar o Ministério Público para resolver uma pendência onde envolve municípios diferentes. Uma outra questão é que a cidade, apesar de entrecortada, assim, essa ocupação urbana que fizemos iguais às outras, não ordenamos conforme deveríamos no tempo, está feita essa ocupação, mais a pressão imobiliária que você está comentando aqui, que é presente o tempo todo. Temos, porém, ainda alguns corredores ecológicos, são 7 mapeados na SEMA, para quem não conhece, os fundos de vale, chamados parques lineares, para poder construir. Estamos ouvindo isso nesse momento, algo já construído lá no plano diretor, para quem não se lembra. Agora, o bicho-homem é estranhíssimo. Aí a gente está falando, a gente fez um programa específico para isso, para não deixar de citar com você. A gente está preocupado com as maritacas, os morcegos, os tucanos, e deixando restos de alimentos na porta de casa, os saguis, os bentivis na beira dos postes. A gente invadiu o espaço dos bichos e agora estamos preocupados com eles na frente de casa. A gente vê até uma coisa muito engraçada, e pela rede social você percebe isso bem. Você pega de final de semana, sábado, domingo, o que é postado na rede social? Todo mundo na sua chácara, na beira do seu pomar, falando maravilha. Estou aqui no campo, olha que beleza, olha o bichinho bonitinho. Só que de segunda a sexta-feira, ele está no meio urbano. Então ele vê, quem tem oportunidade, ele faz o quê? De final de semana ele sai para sua chácara, ou sai para o sítio de alguém, ou sai para o rancho. Só que, gente, nós estamos acabando com isso tudo. Então será que vale a pena só 2 dias, vendo que é tudo bonitinho no campo, se sentindo, respirando ar puro, e passar de segunda a sexta-feira trabalhando numa cidade, num aquecimento desse? Quer dizer, por que está esse calor em Bauru aqui agora? Porque o Bauru não gosta de árvore. Não gosta de árvore. Você não vê mais árvores antigas em Bauru, você só vê árvorinhas novas. Por quê? Porque todo mundo corta as árvores antigas, planta esses arbustinhos, falsa murta, essas árvorezinhas que crescem pouquinho, a depredação em cima dessas árvores é pouquinho, e quando você sai para dirigir, você quer achar uma árvore grande para parar embaixo. Agora, em frente à minha casa não pode ter, porque uma vez por ano ela derruba a folha.
Ah, porque o morcego vem fazer, porque entope minha calha. Aí você pega de final de semana, fica maravilhado quando você vai para sua chácara, para o seu sítio, para o seu rancho e fica andando no meio das árvores tirando fotografia. Ai, aquilo. Gente, isso aí podia ser a nossa cidade no dia todo. Tem cidades que conseguiram isso. Maringá fez isso, por que Bauru não pode fazer? Né? Então, quer dizer, existem bairros aqui em Bauru que são dessa forma. A gente vê lá no Estoril, que foi feito. O Estoril tem, acho que 50 anos, já foi feita uma proposta pensando nisso, né? Um bairro muito mais agradável, com calçadas largas, com arborização, mas você já vê hoje a substituição daquelas árvores antigas por arvorinha aí de... Então, quer dizer, nós temos que mudar essa situação. Nós vivemos na cidade, né? 80% do nosso tempo passar na cidade. Por que não fazer uma cidade ambientalmente muito mais agradável? Né? Esses bichos que eu tenho que fotografar e entrar no meio do mato, a gente pode ver eles dentro de Bauru. Né? Bastava a gente ter árvores com fruta, a gente ter os nossos bosques mantidos com frutíferos, com árvores muito boas, mas não, aqui você quer cimento, você quer calçada, você quer asfalto e árvore você deixa para reclamar a hora que está muito calor, né? Que o asfalto absorve uma temperatura bárbara e fica irradiando essa temperatura durante toda a noite, esquentando aí o ambiente que a gente vive. Outro tema que não dá para deixar de tocar contigo, que eu sei que te aborrece muito e aborrece quem tem o mínimo de sensibilidade no dia a dia, é que nós temos alguns processos, também falamos sobre SOS Animais, aqui o programa das rodovias, de já ter esquema digital, mas a perda de animais é gigantesca do ponto de vista de cortar esses mesmos corredores ou espaços que a gente está falando, cortar biomas inteiros mesmo, talvez, né? E nós temos um embrião de um projeto que você deixou em relação à municipalização do horto florestal para ter o que a gente chama aqui de uma futura UPA de animais, um centro que possa pegar todos esses bichos, pelo menos aqueles que se machucam ou são machucados e possam ser recuperados. Esse acho que é o projeto que eu vou me debruçar agora, né? Agora eu vou ter tempo para me dedicar exclusivamente a ele, que é o CRETAS, né? Que é o Centro Regional de Reabilitação e Tratamento de Animais Selvagens. A ideia desse CRETAS surgiu porque o zoológico, esses anos todos, ele recebe os animais atropelados. E a gente vê o quê? Que cidades de pequeno porte não tem como dar esse atendimento, por quê? Primeiro que não tem profissionais capacitados nessas prefeituras de pequeno porte. Eles não vão ter um veterinário que entenda de animais selvagens, eles dificilmente vão ter um espaço para isso. Então a gente pensa nisso como um modelo para ser implantado no país, tá? Da regionalização, tipo de consórcio intermunicipal. Tem que pagar por esse Cada serviço. prefeitura entraria com tal, por quê? Porque hoje já é responsabilidade do município tratar a sua fauna. Antigamente a fauna era responsabilidade do governo federal. Com a PL 140, passou aos estados a responsabilidade de fauna. E hoje os estados estão cobrando dos municípios. Tanto que o Ministério Público, né, os promotores que cuidam da área ambiental, estão exigindo de todo o município que apresente o seu plano para animais selvagens. O que você vai fazer com o animal selvagem dentro do seu município que tiver problema. Então a nossa ideia é o quê? É organizar entre 30 a 40 municípios no entorno de Bauru. Cada município desse vai contribuir anualmente com o valor X. As rodovias que estão também, que cortam essa região, também contribuir, as usinas contribuírem com isso, e a gente montar um centro regional. Por quê? Porque a gente consegue colocar pessoas capacitadas para isso. Você consegue, então, tratar esses animais com a dignidade necessária e, principalmente, você consegue ter um volume de animais que justifique pesquisas até para soltura também desses animais. Então você consegue montar um centro de reabilitação com recursos para ser mantidos, que não pesa tanto, porque quando você juntar 30 prefeituras, você imagine aí que no seu orçamento, cada uma aí, e de acordo com o seu tamanho, o que a gente imagina, que faça uma contribuição de 10, 30, 50 mil reais por mês, né? Mas você junta isso tudo, você consegue manter sem problemas de recurso, você consegue dar o destino, você consegue montar uma equipe junto também o quê? Com as universidades que nós temos no entorno. Nós temos muitas faculdades de veterinária que existe a obrigatoriedade o quê? Do recém-formado cumprir a sua carga, né, de 5º ano. Então a gente tem aqui algumas faculdades, já tem os cursos de especialização. Nós podemos ser ali um centro para atender. Então nós teríamos esses profissionais e nós teríamos o quê? Então nós centralizaríamos aqui e a busca para recuperação e para projetos de reintrodução. Então, a primeira parte a gente já conseguiu, que era o quê? Ter a área do Estado para fazer isso. Então, aquele lado do horto, que é o lado direito de quem vai sentido centro-bairro, né? Aquele lado direito hoje é um eucaliptal,
né? Ele está lá parado, ele não tem nada, é um eucalipto sem função nenhuma, porque não é mais de estudo, nada disso. Então, ali que nós faríamos esse centro regional de triagem, estaríamos ao lado da Polícia Ambiental, que seria o nosso guardião para esse local também, né? E poderíamos, então, fazer a implantação dessa área. Para isso, nós vamos precisar de recursos. Já falei muito com o Rodrigo, falei, essa aí vai ser uma emenda que você vai ter que ajudar, porque vai ser uma emenda regional, não é uma emenda para Bauru, é uma emenda para a região. Então, para isso, existiu uma dificuldade assim que eu não conseguia me debruçar só sobre esse trabalho. Então, eu já falei, inclusive, com o Gazeta, né, que apesar de eu ser um funcionário aposentado, eu quero ter a chance de poder ajudar, né, a tocar esse projeto, entregar esse projeto, que acredito aí que em um ano a gente consiga ter ele todo modelado, todo ele projetado, para aí sim buscar recursos públicos, fazer essa estrutura de montagem desse consórcio para poder pôr ele em prática. Então, acho que é a única chance que a gente vai ter de dar alguma possibilidade de sobrevida aos animais que são atropelados, porque é um absurdo. Na sexta-feira mesmo nós fomos fazer uma passarinhada na foz do Rio Batalha, passamos o dia todo ali, vimos imagens degradantes no Rio Batalha, que as pessoas ainda criando boi na margem do Rio Batalha, tirando toda a mata ciliar e fazendo só capim, barranco todo desmoronando, tanto que para sair do Tietê e entrar no Rio Batalha, nós tivemos que descer do barco no Rio Tietê e caminhar puxando o barco, porque a fundura estava isso aqui de assoreamento, tá? Então, e na volta, o que eu encontro? Um exemplar maravilhoso de jaguatirica, macho adulto, morto na beira da estrada ali entre Pirajuí e Uru. Quer dizer, isso é todo dia, toda hora. Eu recebo muito disso aí, porque as pessoas sabem dessa cruzada que a gente tem contra isso, e quando vem, eles acabam mandando para mim. Então, a gente está sempre denunciando, a gente está sempre alertando que tem que ter uma política pública para isso. Só denunciar ou só falar também não adianta, e não adianta só cobrar, não, estradas pedagiadas. Porque o DR tem muita estrada que é do estado de São Paulo, na nossa região. Temos a Bauru Marília, tem a Bauru Iacanga, né, que são estradas que pertencem ao DR também, que não toma nenhuma atitude com relação a fazer, pelo menos algumas que são de concessionários, como é o caso da CART, o caso da Centrovias, tem se preocupado, tem feito alguns trabalhos, alguns até muito interessantes. Outras não têm feito nada, os animais continuam morrendo e o Estado, infelizmente, ainda fecha os olhos para essa situação. Nos programas de concessão, no centro desse regional, de ter eventualmente obrigações específicas com esse tipo de trabalho. Justamente, até porque essas concessões têm que ser renovadas de tempo a tempo. Isso pode ser muito bem encaixado e falar, olha, uma parte dos milhões que vocês recebem nos pedágios tem que ser colocadas em um centro como esse. A ideia é que ele seja um centro autossustentável, né, justamente com essa modelo, recebendo esses recursos garantidos. Um último recorte, como é que você lida com essa questão nossa, do chamado bicho-homem, que é o mesmo que abraça o cachorro no dia, que cria uma relação afetiva, quase humanizando os animais, mas é aquele que não sabe lidar com o lixo do terreno do vizinho, com o escorpião que ele mesmo propaga, com o lixo mal colocado na rua por causa dos gaviões, e aí fica bravo porque fica fedentina na frente de casa, que alimenta os saguis e não deveria fazê-lo no ambiente urbano. O homem é um bicho esquisito demais. Olha, eu tenho que me policiar muito, né, para não estar agredindo assim, com as minhas falas ou com o que eu escrevo a esse respeito, porque você veja bem, tudo isso que nós reclamamos hoje, a dengue, escorpião, gente, isso é tudo culpa exclusiva. Para de pôr a culpa na prefeitura. A prefeitura não entra dentro da sua casa, põe um potinho embaixo do seu vaso e deixa encher de água. A prefeitura não joga o lixo do terreno vazio, né? Então, para com essa história de a prefeitura. Não, a gente tem que criticar sim o nosso vizinho, o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho da outra rua. Você tem que criticar quem você vê. Eu paro no sinaleiro, não tem acho que uma vez em que eu paro e o carro da frente não abre o vidro e joga alguma coisa para fora. Não é possível. Até quando a gente vai continuar vendo cenas desse tipo e vai simplesmente ignorar, e o que é mais fácil, jogar a culpa no outro? Ah, porque o prefeito não faz, porque a secretaria não recolhe. Não. Esse lixo a mais está lá por quê? Porque alguns sem vergonha,
né? Não quis esperar 10 horas, 12 horas com o seu lixo ensacado, enfiou dentro do carro, passou e jogou no terreno vazio. Só que isso vai voltar para ele. Não pensa que o pernilongo, que o Aedes que esteja contaminado, ele vai picar só ali onde ele... Não, ele vai voar não sei quantos metros. Então eu moro em um apartamento que não tem nada próximo, né? E está cheio de pernilongo dentro do meu apartamento. Da onde que vem esse pernilongo se não tem nada? Vem do quê? Ele voa longe, ele não voa assim pertinho, como você acha que ele só vai ali, não. Então, às vezes, você faz a sua parte, né? E você, então, quer dizer, por isso é que a gente tem que apostar tudo nessa geração que vem vindo aí. A gente já vê, você não vê criança fazendo isso. Você vê pai e avô fazendo isso. Pai, avô e tio. Criança não faz mais isso. Mas aí a criança chega, aprende isso na escola e começa a dar um nó na cabeça dele, porque ele aprende tudo que não deve fazer, ele chega em casa e vê o pai, a mãe, o avô, o tio fazendo. Então você imagina que dilema que isso aqui. Porra, o professor fala que não pode, o cara fala, parece que não pode. Eu chego aqui em casa, minha mãe pega e vira coisa no terreno vazio. Quem é que está certo? O pai, a mãe, o avô, o tio ou a escola? Então a gente precisa, nesse momento, uma reflexão, aquilo que eu falei. A grande parte da nossa vida está aqui dentro da cidade. Agora, se a gente não cuida da nossa cidade, se a gente não limpa a nossa cidade e acha que porque eu pago sei lá quanto de imposto, outros que têm que fazer isso para mim, esquece. Esquece. Tá? Acho que nós temos que tomar uma atitude, isso é cidadania, isso é aprender a viver em coletividade. Não fazer, nós temos que aprender algo também que a gente tem medo de fazer, denunciar. Nós temos, todo mundo hoje tem celular, todo mundo hoje está na rede social, todo mundo tem um celular e uma máquina fotográfica. Fotografa o cara fazendo. Fotografa o cara fazendo e manda. Manda para a secretaria que é necessário, manda para a polícia, é cara de polícia. Jogar lixo é polícia, é BO. E o cara vai responder na polícia. Mas nós temos que fazer sim, vamos começar a denunciar quem está fazendo isso. Se é o vizinho, faz uma tocar e pega o vizinho fazendo e manda a foto. Não precisa identificar quem fez, é denúncia anônima. Mas com a foto está lá o cara fazendo. É o que nós temos que fazer, porque senão não dá. E não é exclusivo, não, porque isso é de periferia. Não, isso aí você vê em Zona Sul, você vê os filhinhos, né, de papai que faz os rolezinhos aí lá próximo ao Alphaville. O que vira aquilo são os finais de semana, sujeira que é deixada por quem? Por quem tem carro e vai para lá para tomar cerveja, tudo, e deixa todo o seu lixo jogado na mata, tudo isso. Isso aí não é periferia, não é nada disso. Então, não é uma questão social, tá? É uma questão realmente de educação, tá? Então, é uma questão de cidadania, tá? Independente de classe social. Luiz Pires, muito obrigado por ter vindo aqui fazer esse recorte conosco, parabéns por sua trajetória, que você continue com a sua energia e tudo que você acumulou no tempo, contribuindo com o nosso espaço, porque a gente tem muito ainda a organizar pela frente, infelizmente. Eu não tenho dúvida. Acho que eu só deixei o zoológico, mas eu tenho muita lenha para queimar ainda. E agora até podendo reivindicar um pouco mais até, né? E podendo me dedicar mais a outras áreas da sustentabilidade. Então, eu estou aí, eu não vou parar, vou estar sempre falando, vou estar sempre... E trabalhar muito com a mídia nas redes sociais. A gente viu que isso aí, nós acabamos de eleger um presidente por rede social, então a gente tem que entender a importância e o alcance de todos os níveis que ela tem. Então eu sou um admirador, eu uso muito, eu quero, através delas, poder mostrar a necessidade que nós temos de uma convivência diferente com o meio ambiente. Quer dizer, a gente está degradando aquilo que possibilita a nossa saúde, né? Então a gente está entregando, eu falo sempre isso, a minha geração futura já chegou. Porque antes eu falava gerações futuras, agora eu tenho uma neta, então a minha geração futura está aqui. Então agora tem que trabalhar muito mais forte, porque ela já começou a pegar o quê? Uma cidade com dengue, né? Ela já começou a pegar uma cidade com escorpião. Eu não quero isso para ela. Eu vou lutar de toda maneira para mudar essa realidade, para mudar o jeito como que o bauruense encara a nossa cidade, o nosso ecossistema. Muito obrigado. Na nossa missão pública, que de vez em sempre a gente vai te explorar para você poder colaborar com nós. À vontade. Muito obrigado. O mundo ao nosso redor é, como dizia Belchior, quando havia galos, noites e quintais, impermeáveis ou não, como a gente cria hoje. O mundo é isso por causa, boa parte de nossa imundície, infelizmente. Até o nosso próximo encontro.